Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro de 1 Reis, capítulo 8. A dedicação do templo. Então congregou Salomão, os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor Jeová, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor Jeová para cima, com o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se juntara a ele permaneceu diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor Jeová ao seu lugar, ao santo dos santos da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo. Porém, de fora não se viam, e ficaram ali até ao dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor Jeová fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor Jeová, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor Jeová enchera a casa do Senhor Jeová. Então falou Salomão: o Senhor Jeová disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse o rei: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo, Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo Israel. Continua Salomão aqui. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel,
Porém o Senhor, Jeová, disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste em teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor Jeová a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor Jeová, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor Jeová, a qual fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. A oração de Salomão. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor Jeová, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ouve, pois, a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus. Atende o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento e maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, e age e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti,
confessarem o teu nome, orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna-o a levar à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Manda chuva para a terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando seu inimigo cercar na terra das suas portas, houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa. Age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais, e também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome para te temerem, como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus,
assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos, à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Deus. A bênção sobre o povo, diz o título. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor Jeová esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor Jeová, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor Jeová, que deu repouso ao seu povo, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja convosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor Jeová, estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor Jeová, e deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor Jeová 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor Jeová. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor Jeová, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor Jeová era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo,
e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor Jeová fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. A aliança com Deus. Capítulo 9. Aconteceu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor Jeová e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que ele veio à vontade de fazer, o Senhor Jeová tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor Jeová lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. A esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, assobiará e dirá: por que fez o Senhor Jeová assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor Jeová sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor Jeová e a casa do rei. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia, e saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. Os súditos de Salomão, diz o título, e esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor Jeová, a sua casa, Milo, o muro de Jerusalém, como também Azor, Meguido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, conquistou Gezer, incendiou-a e matou os cananeus que moravam na cidade, para dá-la como dote à sua filha, mulher de Salomão.
Por isso edificou Salomão a Jezé e Bet-Horon a Baixa, e a Baalate e a Tadmor no deserto daquela terra, e a todas as cidades de provisões que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e tudo que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a esses filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a escravos até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor Jeová. Queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor Jeová, e assim acabou a casa. A frota naval de Salomão, diz o título. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, à praia do mar de Suf, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus a seus servos, marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. A visita da rainha de Sabá, capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor Jeová, veio prová-lo por enigmas, e chegou a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, as vestes deles, os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor Jeová, ficou fora de si. E disse a rainha ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça.
E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor Jeová e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão, diz o título. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes, do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 escudos longos de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada escudo. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque e do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o encosto do trono por detrás, redondo, e de ambos os lados tinha encostos até ao assento, e 2 leões em pé, juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque no dia de Salomão não tinha valor algum. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria, e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração, e cada um trazia o seu presente, vaso de prata e vaso de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, e isso faziam de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam, e às manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150, e assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares, com todos os teus amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.